Então, pessoal, vamos lá, estamos gravando mais um vídeo, né, desse, eh, dessa sequência de vídeos sobre o dossiê, né, de 2020, a maior pandemia dos últimos 100 anos, da Consciência, certo? Que é um grupo de especialistas na área de saúde pública sobre a pandemia, né, de 2020. E então, dando continuidade, estávamos na página 60, passando para a página 61, né? Então, aí eu estava comentando sobre a minissérie do Netflix, né, que em abril de 2020 já fez 3 episódios. No segundo episódio, que é bem verdade, foi lançado em 16 de junho de 2020. Então, claro que os episódios foram sendo lançados aos poucos, mas ali mostra claramente a corrida pela vacina. É muito interessante esse documentário. Eu recomendo fortemente que todos que queiram entender, né, a pandemia, conheçam esse vídeo da Netflix, né, esse documentário, principalmente o segundo episódio, portanto, onde mostra evidente a grande expectativa de muitos laboratórios com a possibilidade da vacina mRNA para a Covid-19, que resolveria os nossos problemas com o Covid. Em tempo recorde, absolutamente recorde. Então, aí depois aqui o dossiê explica, né, as 3 gerações, né, primeira, segunda, terceira geração de vacinas. Acho que não cabe, né, no nosso vídeo aqui explicar isso. Para quem quiser se aprofundar um pouco mais, pode ler o documentário, pode ler o dossiê, desculpa, estou confundindo o documentário da Netflix com o dossiê. Então o dossiê, que é um texto em PDF, que tem links e tem também referências que levam ao entendimento da pandemia. Tá ok? Então vocês podem ter acesso a isso sempre que vocês quiserem. Aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo, vocês terão o acesso a esse dossiê. Então abre portas para entender tudo isso. Se quiser saber mais sobre a primeira, segunda, terceira geração de vacina, tá certo? E lembrando, deixe o seu joia, inscreva no canal, deixe seus comentários, porque isso vai aumentar o número de visualizações desses vídeos que são muito importantes, né, sobre a pandemia, né, de coronavírus. E depois, na página seguinte, 62, em abril de 2020, eram 27 candidatos. Então você vê, de terceira geração, que já é o tipo de vacina que tem uma produção muito alta. Que outra coisa que se questionaram é que aquela vacina que é produzida em ovos, né, o ovo leva tempo para incubar, não sei o que, então não daria tempo de produzir vacina para a população inteira mundial, seria muito complicado, não sei o que. Mas a vacina da terceira geração, que é a de mRNA, ela não tem esse problema, a produção é muito mais rápida. Então foi realmente uma grande revolução, né, o que aconteceu com as novas vacinas. Mas outras revoluções na ciência já ocorreram em outras épocas da história da humanidade, né, tão revolucionárias, tão impressionantes quanto. Então você não poderia alegar que nunca vai ter vacina, não vai dar tempo, vai levar 10 anos para ter vacina, porque realmente esse dossiê mostra que isso também é outra desculpa que não funciona, tá certo? Então, em 30 de abril de 2020, né, tem um artigo da revista The New York Times sobre 7 grandes laboratórios de pesquisa que estavam avançando na fase de testes clínicos já, certo? Da vacina mRNA, essa que tem muito mais potencial, né, de ser produzida em grande quantidade em curto espaço de tempo, contra a Covid, que eram quais? CanSino, BioNTech, Pfizer, Moderna, Inovio, Sinovac, Oxford e Imperial College. São alguns desses nomes aqui, até o grande público deve lembrar das notícias, né, que circulavam. E depois, na realidade, ainda ele fala que em abril de 2020, na realidade, havia 95 vacinas diferentes na corrida, né? Se for considerar, acredito que seja a diferença está aí de 7 laboratórios, né, e 95 vacinas. Acho que é porque aqui já considera todas as 3 gerações, né? Que não se podia desperdiçar nenhuma oportunidade de produzir vacina, claro. Então ele vai. Aí depois, na página 63, ele fala: os sinais da vacina no horizonte eram tão abundantes, né, que não se podia mais, a partir de um certo momento, a partir de maio, por aí, né, a CEP já anunciava sua 9ª parceria, né? Então a CEP é um grande investidor
né, em tecnologia de vacina e já tinha 9 parcerias para produzir vacina. Então, quer dizer, estava havendo um grande movimento, né, um grande movimento mundial, né, de luta, é uma corrida, verdadeiramente uma corrida, né, para se chegar nas vacinas, porque é óbvio que os primeiros laboratórios são os primeiros a pegar os melhores contratos e tal, etc. E a capitalizar também, né, porque o investimento no desenvolvimento é um custo muito alto. Então eles precisavam logo correr, chegar logo no resultado. E essa grande quantidade de laboratórios, ao mesmo tempo competindo e com muito dinheiro, é que resultou, né, na vacina. Então, esses eram os sinais, né? Então, para quem é da área de virologia, de saúde pública, tem a obrigação, na realidade, né? Nós, cidadãos comuns, desculpa, não temos obrigação, mas o dossiê mostra que, de fato, quem fosse especialista e começasse a fuçar, começasse a investigar, logo ia encontrar essas coisas, porque esse pessoal, eles são acostumados a pesquisar, né, as últimas notícias, as atualidades das pesquisas científicas nas suas respectivas áreas, né? Isso aí é normal para eles. Para nós pode ser surpresa, mas para eles tem a obrigação de ser normal. E os líderes políticos, os líderes dos ministérios de saúde, teriam também a obrigação de buscar informação com os especialistas e então, de fato, ter essas informações, não é? Isso aí é o que se espera, é exatamente para isso que eles são pagos e têm os seus cargos de liderança, né? Nos ministérios de saúde e lideranças políticas. Aí depois uma candidata contra a Covid foi criada em apenas 65 dias. Ele diz aqui, né? Ele começa a comparar, né? Por exemplo, o SARS de 2002 levou 20 meses, o Ebola 2014, 7 meses, o Zika 2016, 6 meses e a Covid 65 dias. Então, quer dizer, todos os sinais que você comparasse todo o progresso de vacina ao longo do tempo, né, das últimas décadas, só se via a redução de tempo, cada vez um recorde atrás do outro. Então, aí estão todos os sinais indicando, né? Todos os sinais indicando. Nem precisa estudar muito, né, para perceber. É isso que o dossiê está trazendo, né? Depois, numa página seguinte, página 64, um artigo da revista Nature, de novembro de 2020. Aí aqui já bem mais tarde, claro. Tudo bem, mas os sinais já estavam dados antes, né? Mais de 10 bilhões de doses estavam encomendadas. Então, quer dizer, com 10 bilhões de doses encomendadas em novembro. Imagina, então não é possível que 10 bilhões de pedidos não fossem atendidos, sabe? É pedido demais de vacina. São sinais assim, enorme quantidade, mostrando que a vacina estaria sendo, né, produzida. E aí ele pergunta quantos desses bilhões, na verdade, estariam encomendados para o Brasil na época. Essa é uma pergunta que ele faz que o governo brasileiro, o governo federal deveria ter resposta. Depois, os países que hoje têm vacina contra o Covid mais baratas, em maior quantidade, fizeram compras antecipadas, né? E aí isso levou a uma economia. Então, na realidade, quem se antecipou é que levou a economia, e não que deixou para depois, né? Porque afinal, o laboratório ele vai recompensar primeiro, vai atender primeiro quem fez o pedido com mais antecedência, quem confiou no laboratório, porque é um voto de confiança. Quando você faz esse pré-contrato, você está, na verdade, entregando um voto de confiança, né, nos laboratórios. E aí depois no final tem 4 referências que foram usadas para a elaboração desse capítulo. E agora vamos então para o próximo capítulo, que esse é um capítulo muito interessante também, que ele chama de a falsa dicotomia entre economia e saúde pública, como se fosse assim, se eu cuidar no meio da pandemia, tem uma pandemia, se eu cuidar da saúde pública, né, eu vou perder na economia, porque a medida de contenção do vírus era fique em casa. Vamos supor. Então, como que vai girar a economia? Como que as pessoas vão trabalhar se elas estão em casa? Então, essa era a dicotomia. Dicotomia é isso, quando existe uma encruzilhada que você tem que optar
pelo caminho A ou caminho B, e um é excludente do outro, aí se salva a economia, perde as vidas, então fica num curto-circuito, vamos dizer. Mas ele diz que isso é falso, que esse conflito é falso. Vamos ver então por quê? Veja só que interessante, né? Então ele vem, estamos na página 67, né? Então ele fala assim, ó, que foi feito um estudo pela Universidade de Cambridge, tá? Que está entre as 10 melhores universidades do mundo. Isso que é legal nesse estudo, que ele vai dizendo qual a referência que ele usou e por que essa referência é confiável, né? Então, essa universidade já produziu 82 prêmios Nobel em 8 séculos de história, né? Então, esse é o tempo de existência dessa universidade. Acho que isso tem algum peso. E eles fizeram um estudo sobre as vantagens de se adotar as medidas de distanciamento social para os Estados Unidos. Eles concluíram o seguinte: a adoção do distanciamento resultaria em 5,2 trilhões de economia para os Estados Unidos. Ora, por quê? Porque você vai ter menos atendimento em emergência, você vai precisar comprar menos respiradores, menos oxigênio, abrir menos leitos, né? Entre inúmeras outras vantagens. Você não vai ter perdas de vida, então você vai ter os seus trabalhadores preservados para quando acabasse a pandemia e tal. Então, bom, isso é a Universidade de Cambridge que está dizendo, não sou eu. Quem quiser saber mais, é só baixar o dossiê, que está aqui o link no vídeo, na descrição do vídeo, e clicar lá na referência e ler, tá tudo em inglês. Aí, se você quiser estudar, você estuda, aí a questão é com você, né? E depois, na página seguinte, 68, em abril de 2020, são a BBC News do Brasil, o Eu País do Brasil, o Sindicato do Comércio Varejista do Estado de São Paulo, todos publicados antes de 8 de abril de 2020, né? Então ele sempre cita a data para que possa se dizer com a maior antecedência possível quais eram as medidas a ser adotadas, qual era a postura, qual era a atitude que o governo deveria adotar. Você percebe? Então por isso é importante a data, para você saber, você ir se situando. Pô, mas por que não foram adotadas as medidas então, se em tal data já se sabia tudo isso? Então ele fala, nessa data, em abril, né, a BBC News, o Eu País, o Sindicato Varejista do Estado de São Paulo, são unânimes em afirmar que aquelas cidades americanas que adotaram o distanciamento social cresceram mais após a gripe espanhola, né? Então aqui é porque ele está falando que em 1919, o dossiê fala que ocorreu uma forte epidemia de gripe espanhola nos Estados Unidos, e é interessante esse momento lá, 1919, trazer isso de volta, porque há um século atrás teve essa epidemia de gripe e teve algumas cidades que adotaram lockdown. E essas cidades que adotaram lockdown, elas se recuperaram economicamente mais rápido. Olha que interessante, né? Então ali, pá, é um ponto pacífico, né? Era uma doença contagiosa, assim como o Covid, e poderia ser controlada com distanciamento social, que é o lockdown. Então, por isso que aqueles artigos ali resgataram essa questão da gripe espanhola e confirmam, né? Porque lá naquela época os Estados Unidos já tinha registro, né, do desempenho econômico das cidades. Então, eles já poderiam dizer isso, né? Então, bem interessante. Depois, os exemplos citados, ele diz, né, que apontam para o melhor custo-benefício para a adoção da medida, em detrimento da não adoção de medida, né? Talvez até porque, quando você não adota medida nenhuma, a quantidade de indivíduos contaminados é muito alta, o vírus se reproduz trilhões de vezes, e isso vai gerar cepas, e essas cepas vão criar mais descontrole, cada vez mais, né? Então, aqui tá. Mais para frente ele diz, ó, o porquê que dá mais despesa, né? A falta do lockdown, no caso de uma doença contagiosa letal sem tratamento eficaz, é causa de inúmeros problemas, inúmeros prejuízos, tais como, vamos lá, leitos extras de UTI, vai contando aí, diárias extras de UTI, com atraso no tratamento de outros doentes, então outras doenças vão ser afetadas por falta de leito. Depois, equipamentos de ventilação pulmonar, tem que comprar, e esse equipamento é caro, e não se achava mais também, no mundo inteiro tinha falta desse equipamento. Depois, medicamentos para intubação, isso também é um insumo, não podemos esquecer, tem uma série de detalhes. Contratação mais de pessoal médico, que
estaria também faltando se tivesse uma super contaminação, né? Depois, despesas funerárias, que vocês lembram das cenas, né? Dos cemitérios lotados, né? Covas rasas, que a gente chama, faz qualquer buraco em terra, porque aquilo ali está transmitindo o vírus. Então é o caos total, é o caos total. Depois, pagamento de auxílio financeiro por tempo indeterminado para as famílias afetadas e para os sequelados também, porque você entra no INSS, né? Você pede perícia no INSS e passa o resto da vida, né, recebendo. Então é pro resto da vida essa despesa, né? Depois, redução na atividade econômica por tempo indeterminado, pelo mesmo motivo, porque vai faltar mão de obra, né? E também as pessoas terão os sequelados, né? Depois, incertezas econômicas com fuga de capitais, surgimento de mutações de vírus com complicações adicionais, então modificaria-se a letalidade e o contágio, né? E sairia tudo do controle, quer dizer, esse 5% de letalidade que teve o Covid-19 poderia mudar de repente, né? Aí poderia diminuir a letalidade, aumentar a mortalidade, vice-versa e tal. E imagina se tivesse o vírus com 3% de letalidade, mas com contágio, o dobro de contágio. Ficaria mais louco ainda a situação, mais fora de controle ainda. Depois, ó, são 10 causas, não cabe mais na mão, né? Surgimento de mutações, tá? Assistência social, família, sequela sobrevivente e outros prejuízos ele deixa em aberto. Então, assim, ele encerra a questão dessa falsa dicotomia entre a economia e é, o controle, o distanciamento social, a medida, né, de proteção de saúde pública, né, no caso de uma pandemia, né. E depois ele bota uma referência também, uma referência, né, da Universidade de Cambridge, ok? E aí encerra-se então esse capítulo. Vamos agora para o próximo vídeo. Aguardamos você no próximo vídeo. Deixe o seu like,